Amado, caríssimo povo de Deus, a liturgia de hoje, estas leituras, de modo especial este evangelho que nós acabamos de escutar, nos convida a meditar diante destes acontecimentos o poder de Jesus Cristo, na nossa vida, na nossa existência. Diante desta caminhada que estamos fazendo em preparação para o Natal do Senhor, para o nascimento do Messias, para a sua segunda vinda, nós somos convidados a olharmos para o interior do nosso coração neste dia e compreendermos através deste acontecimento diante dos olhos de uma multidão que, como o próprio Evangelho diz, que fica maravilhada com os acontecimentos, de elevar também a nossa compreensão em entender as maravilhas que Deus realiza todos os dias em nossa vida. Na primeira leitura, o profeta Isaías profetiza estas realidades que hão de acontecer na humanidade. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e desatará a língua dos mudos. Alegrai-vos, terra inteira, quando estas coisas acontecerem. O profeta Isaías nos abre na esperança a possibilidade de compreendermos aquele que há de vir, o Messias, o Salvador, o ungido esperado pela humanidade inteira. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Quando ele vier, quando ele chegar, aquele que há de nascer realizará todas estas coisas, como sinal da graça, do amor e da misericórdia de Deus, acontecendo em meio a toda a humanidade. Esse é o sinal da libertação da graça de Deus. E no Evangelho, para que aqueles homens, de modo especial os fariseus e doutores das leis, pudessem crer e compreender, Jesus realiza esse sinal. A cura do paralítico. Aquele que vem ao encontro do Senhor, auxiliado de outras pessoas, que na sua misericórdia compreendem a necessidade daquele homem. Um primeiro ponto para a nossa reflexão. Na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes nós precisamos desse auxílio. Precisamos destas pessoas de bom coração que nos conduzem a Deus. Porque pela dureza do nosso coração, pela nossa ignorância que nos paralisa, às vezes nós não conseguimos chegar sozinhos a Deus. Às vezes sozinhos nós não conseguimos ir até a fonte, pedir a graça, pedir o auxílio, pedir o milagre de que tanto precisamos. E aí se apresentam muitas pessoas, muitas almas caridosas na nossa vida que nos ajudam no nosso processo de conversão. Os homens que trazem o paralítico no leito, no desejo de apresentar-nos a Jesus. Outras vezes, depois que nós fazemos a nossa própria experiência de cura diante de Deus, quando somos libertados das amarras que nos prendem e nos paralisam, nós é que nos tornamos esses auxílios para o próximo. Primeiro fazemos a experiência da conversão, acolhemos a vontade de Deus. Depois nós nos tornamos este auxílio, porque nós já sabemos o caminho, nós já sabemos a forma de chegar até Jesus. Então agora nós podemos levar outros para lá.
no mesmo caminho em que trilhamos. Então, nós precisamos, meus irmãos, neste nosso segmento, nesse nosso caminho de espera, também compreendermos, nos questionarmos e entendermos. Ainda estou como paralítico que precisa ser levado a Jesus, ou já estou, graças à misericórdia dele, auxiliando outras pessoas a compreenderem tamanha graça? E é interessante quando percebemos que estas pessoas que levam este paralítico a Jesus tentam de todas as formas chegar até ele. E não achando outro lugar para que pudessem chegar a Jesus, então sobem no telhado e por ali descem o leito daquele homem. A insistência e a persistência para chegar a Jesus. Outra realidade que também muitas vezes nos deparamos na nossa vida com a falta dela. Às vezes nós não persistimos e insistimos para chegar até Jesus. No primeiro obstáculo que se aparece na nossa vida, nós nos desesperamos, nós perdemos a fé e deixamos de lado. Está difícil demais, não continuo, não vou continuar, não vai dar em nada, e nós desistimos. Nossa pouca fé na ação, na graça e na misericórdia de Deus. Estes homens compreenderam, é preciso, de alguma forma, este paralítico, este homem, chegue a Jesus. E então, por graça de Deus, por providência divina, então, vem que é possível descer pelo teto, o leito daquele homem. E assim o fazem, colocando então aquela pobre alma paralítica diante de Deus, diante de Jesus. Para que Jesus, olhando no mais profundo da existência daquele homem, pudesse então realizar aquilo de que tanto necessitava. Nós precisamos também, meus irmãos, de modo especial, nos preparando uma vez mais para a vinda do Senhor, nos colocarmos confiantes diante dele. Deixar que ele olhe nas profundezas do nosso coração e compreenda aquilo que nós tanto necessitamos. Nós não devemos jamais e de forma alguma mascarar as nossas necessidades, por qualquer motivo que seja. O que nós precisamos é aquilo que precisa ser dito e entregue a Jesus todos os dias. Por mais que às vezes ele já sabe o que nós precisamos, de que nós necessitamos, mas ainda assim é preciso deixar que ele escute de nós, dos nossos lábios, dos nossos corações, quais são os nossos anseios. Então Jesus, diante daquele homem, manifesta a graça de Deus. Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus ainda permanecem endurecidos no seu coração. Quem é esse homem que perdoa pecados em nome de Deus? Só Deus pode perdoar. Como que ele realiza estas ações sem o poder divino? Mas não compreendem, mesmo estando diante de Jesus e escutando suas palavras, quem de fato ele era. Ainda pela incredulidade dos seus corações, pela insensibilidade de reconhecer o Messias, falta-lhes esta coragem de dar um passo a mais. O que, ao contrário, naqueles homens que levavam o leito e naquele homem que estava no leito, não faltava a fé, a perseverança, a vigilância, a prudência em Jesus Cristo. Aquele homem sabia profundamente no seu coração, aqueles que o carregavam, e ele que estava no seu leito, que Jesus era o único capaz de realizar milagres e prodígios. E então, para tocar o coração dos fariseus, dos mestres da lei, Jesus vai além. Além de perdoar os pecados. E diz para o paralítico:
levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Numa palavra de poder e misericórdia, Jesus toca profundamente a existência daquele homem. E ao tocar profundamente a existência, muda toda a sua história, toda a sua trajetória. E não mais continua sendo a mesma pessoa que desceu pelo teto, aquele homem. Porque ele compreende que agora é preciso anunciar as maravilhas que lhe aconteceram. Como o próprio evangelista nos diz. Que aquele homem tomou o leito, foi para casa, louvando a Deus. Agradecendo, reconhecendo-o como o Senhor de todos nós, de toda a humanidade. Como aquele que na sua misericórdia tocou a tua existência, curou os teus pecados, as tuas enfermidades, as tuas dores, e lhe trouxe novamente a vida, pelo perdão, pela cura, pela libertação. E diante disso que acontece, meus irmãos, minhas irmãs, na vida deste paralítico, nós somos convidados uma vez mais a nos entregarmos confiantes diante de Deus. Vigilantes nesta espera da segunda vinda de Jesus Cristo. E confiantes nas maravilhas que Ele realiza todos os dias em nossa vida. De que Ele tem nos curado de nossas paralisias, que nos impedem de ir além, de professar quem verdadeiramente é Jesus em nossas vidas, de professar e proclamar a palavra de Deus todos os dias, de fato sermos testemunhas vivas da misericórdia dele em nossa vida. Mas que diante desta meditação pessoal deste dia possamos nos entregar confiantes a Deus, deixando que Ele faça em nós coisas novas, obras novas, homens novos, que saibam levantar como este paralítico, carregando sobre os ombros aquilo que antes nos impediam de andar, o leito daquele homem, louvando a Deus. Porque nosso Deus misericordioso não nos deixa abandonados, não nos deixa paralisados diante de tão grande amor, de tão grande misericórdia. E aí, poderemos, como nos encerra o evangelista neste evangelho, ficar maravilhados com as coisas que Deus realiza todos os dias conosco. Assim como aquelas outras multidões que ali estavam. Diante de grande sinal, ficam maravilhados. E compreendem, Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus que veio salvar a humanidade. Como nos rezávamos no Salmo de hoje. Eis o nosso Deus, Ele vem para nos salvar. É isso que nós precisamos professar com a nossa vida todos os dias. Porque Deus nos guia, porque Deus nos cura, porque Deus nos levanta e pede de nós também, filho, levanta-te. Pega as tuas dores, os teus sofrimentos e não voltes mais para trás. Que possamos, nesse caminho que estamos trilhando, nesta segunda semana do Advento, ter esta decisão de estar de pé diante de todas as dificuldades da nossa vida e caminharmos sem olhar para trás, porque a nossa esperança está lá na frente, Jesus Cristo, nosso Salvador, não lá atrás. Nós temos uma meta, nós temos algo a alcançar. Esperamos sua nova vinda. Que esta seja a decisão tomada que nos abre as portas do paraíso. Que tenhamos fé e, de modo especial, esperança e vigilância para a vinda, para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que está próximo de nós. Louvado seja nosso Senhor.